Nós vamos então dar início ao nosso estudo. Filipenses 2, de 1 a 11, é a nossa terceira parte. E lembrando os irmãos que a gente vai lendo e vai trazendo aqui a explicação do texto, dentro de uma exegese mais completa, não exatamente em cada palavra, mas para entendermos bem o que o texto tem a nos ensinar. Eu vou ler aqui versos 1 a 4, para os irmãos acompanhem. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então vamos só recordar o que nós já estudamos aí no primeiro capítulo. Então, lembrando que Filipenses, a marca da igreja era a alegria. Então, a alegria é o foco, é o destaque dessa igreja, E aí, lembra que Paulo, ele falou muito aqui no contexto, falou muito sobre o progresso dos filipenses. Então, uma igreja que realmente entendeu o Evangelho, e aí foi progredindo cada vez mais. Também uma igreja que se desenvolveu bastante na evangelização. Então, era uma igreja que, compreendendo a missão que Deus deu a ela e como a nós, então uma igreja que estava bem envolvida na evangelização. E também uma igreja bastante unida no enfrentamento das lutas. Então, se o irmão estava passando dificuldade, então a igreja ela estava junta. Então a igreja estava muito unida, de forma que nenhum irmão enfrentava uma luta sozinho, mas havia um apoio geral da igreja, para que cada um se sentisse então fortalecido, por essa união, por essa comunhão. E aqui no capítulo 2, Paulo vai começar a fazer algumas exortações para que a igreja agora pudesse ser encorajada a viver uma vida cristã e assim, tendo ao Senhor Jesus como o seu referencial. Então, por isso que a ideia de exortação, ela significa encorajamento. Então, Paulo está aqui encorajando a igreja a agora viver uma vida cristã olhando para Cristo. Cristo sempre é o referencial para essa igreja. De forma que ele começa o texto já voltado para o aspecto interno da igreja. Por quê? Porque a igreja, nós sabemos que ela é corpo de Cristo, ela é família e ela é o povo de Deus. Então existe sobre a igreja, principalmente que ela é a família, ela é o povo de Deus. Essa igreja ela precisava, tanto aqui em Filipos, como hoje e sempre, a igreja precisa evidenciar essa transformação ocorrida em Cristo. Então a igreja precisa demonstrar para a sociedade que ela de fato vive o Evangelho no seu meio, que os irmãos realmente se preocupam com isso. E aí Paulo começa aqui apresentando um apelo para essa evidência da vida cristã de uma forma assim quádrupla, em 4 partes. Ele vai
mostrar para a igreja a importância dessa conduta cristã, olhando sempre para o Senhor Jesus. Então ele fala: se há alguma exortação em Cristo. O se há aqui, tá? Só para você entender, se há não é condicional, tá? O se não é condicional. Se existe aí, né? Se aconteceu isso, não. O se há tem a ideia de afirmação. Já que a igreja vive assim, já que isso acontece no meio de vocês, então ele está fazendo uma afirmação sobre a igreja. Então o que ele fala assim, ó, se pois há ou se já existe alguma exortação em Cristo. Por isso que a palavra de exortação que ela significa incentivo, encorajamento, motivação, sempre olhando para Cristo, né? Porque se você olhar para Cristo como referencial, logicamente que você vai ser muito motivado, muito encorajado, né, por aquilo que Cristo viveu. Principalmente quando você olha para Jesus, há uma base muito firme, muito forte para essa unidade, para esse encorajamento em vivermos juntos. Dá uma lida para nós aí, quem achar, João 17, 21, João 17, 21, e você vai ter aí a base tanto para o início dessa unidade em Cristo, como a continuidade da comunhão em Cristo. Pode ler. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto, né? Então Jesus já está orando, né? Ali em João 17 está orando e mostrando que a igreja, ela precisava e precisa, né, demonstrar a sua unidade com base na unidade entre o Pai e o Filho, né? Então aí em Cristo você tem esse encorajamento, este incentivo para viver essa união. Segundo aí, e alguma consolação de amor. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Alguma consolação de amor. Tem muitos comentaristas, né, que estudam aí o grego e tudo mais, né, como nós estudamos, e eles entendem que aqui esse consolo de amor ou no amor é aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que a ideia de consolação tem o sentido de segurança, conforto, paz, cuidado. Tá? Então tudo o que Cristo fez por nós em amor, então ele é o referencial para a gente também fazer. Então por causa do amor, né, e o amor de Cristo, eu também, olhando para os meus irmãos, eu vou fazer o quê? Então eu vou, né, tentar transmitir, me esforçar para que o meu irmão se sinta seguro e se sinta bem cuidado por mim, né? Então ele precisa encontrar em mim uma força, porque a gente tem amor um pelo outro. Terceiro, ele vai dizer a comunhão do Espírito. Então lembre que aí é o Espírito Santo, tá? Por que isso? Porque é o Espírito Santo que, na verdade, produz em nós essa comunhão. Se fosse por nós mesmos, a gente não conseguia, né? Nós temos muitas dificuldades em caminharmos juntos, mas quando a gente busca, né, a direção do Espírito Santo de Deus, então ele produz em nós essa comunhão, ele nos orienta a viver essa comunhão e ele nos ajuda a viver esta comunhão. E quarto, entranhados afetos e misericórdia. Entranhados, você já entende que é algo
interno, né? Algo que acontece dentro da sua vida, no seu coração. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que o desejo dele, a orientação dele é que internamente cada irmão da igreja aqui pudesse lutar de uma forma sincera para que essa comunhão fosse evidenciada, para que esse cuidado fosse abrangente. Por isso que ele usa a palavra misericórdia, né? Compaixão, bondade. Então, ou seja, dentro de você, dentro da gente, né, de uma forma sincera, é preciso surgir, né, esse cuidado um pelo outro, esse desejo de auxiliar um ao outro na comunhão que Cristo tem para nós. E aí observe o seguinte, então aí, à medida que essas 4 bases aqui, né, vão sendo desenvolvidas pela igreja, Paulo diz que ele, naquele contexto, ficaria mais alegre, ficaria mais tranquilo, ficaria mais feliz. Porque não é verdade, né? Quem de nós, pode ser o pastor, pode ser um irmão da igreja, quem não gosta de ver toda a igreja unida? A gente fica feliz, não fica? Fica tranquilo, mas quando você começa a perceber que a igreja, né, começa a ter grupinho, que um já não tolera o outro, que um tem dificuldade com o outro, isso dá uma tristeza em nós, né, e entristece também, lógico, ao Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou ficando muito feliz, eu estou me alegrando, está sendo completado em mim, porque eu percebo que a igreja aí em Filipos, é uma igreja que está vivendo realmente essa comunhão. Então isso para mim, sabe assim, traz muita alegria no meu coração. E Paulo vai dizer, isso evita dois problemas, ó. Nada passais por partidarismo ou vanglória. Então, ao mesmo tempo que Paulo se alegra, né, fica tranquilo com esta vida da igreja em unidade, ao mesmo tempo ele fala, olha, também isso é importante, que vocês estão evitando 2 perigos. E o primeiro é o partidarismo, isto é, conflitos que surgem dentro da igreja por alguns motivos. Primeiro, a competição. Então um quer ser maior do que o outro, né? Começa a haver competição. Pode ser também por causa do orgulho, ou pode ser pela inveja do outro. Então, se não tivermos cuidado, pode começar a surgir partidos dentro da igreja. Olha o que Paulo levanta lá em 1 Coríntios, você conhece bem, dá uma lida? 1 Coríntios capítulo 1, versos 10 a 12. Então olha o que Paulo já diz lá em Corinto, e aí aqui em Filipenses, ele já vê ou prevê, né, o mesmo perigo, caso a igreja não cuidasse da sua união. Pode ler. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. Então esse já era um problema sério em Corinto, já estava acontecendo, né? Tanto é que Paulo disse que Corinto era uma igreja carnal, porque ela já estava sendo dividida. Então um grupo era favorável a Paulo, outro grupo já era de Cefas, de Pedro, outro grupo de Apolo, outro só de Jesus, né? Então eis o problema. Então Paulo fala, olha, cuidado, tá? E é importante que vocês vivam essa união para evitar esse partidarismo. Não pode haver divisões na igreja. E a vanglória, ela é uma inclinação orgulhosa,
que despreza o irmão, né, despreza o próximo, julgando que ele é melhor. É mais ou menos aqui, eu posso ver um cheiro de farisaísmo. Lembra do fariseu? O fariseu sempre se julgava melhor do que os outros. Então Paulo diz que a vanglória era um perigo muito grande na vida da igreja, além do partidarismo, porque podia levar um irmão a desprezar outro. E aí, meus queridos, isso podia acontecer e era um perigo também em relação aos dons, que é o mesmo problema que Paulo levanta também em Coríntios, tá? Onde a igreja, além da divisão partidarista, estava também se dividindo em relação aos dons. Por quê? Porque a pessoa tinha irmãos que achavam, né, que o dom dele, por ser mais notório, era maior do que o irmãozinho, digamos, que só orava. Então, por exemplo, eu prego, eu sou melhor do que você que ora, né? Eu prego, sou melhor do que você que canta. Então, isso era um perigo. Por isso que Paulo diz que todo mundo é importante no corpo de Cristo. Cada um tem o seu valor. Ninguém é melhor do que o outro. Então aqui, essa vanglória era muito perigosa, né? Então Paulo está dizendo aos irmãos que era preciso tratar a vida aqui, com humildade, o mesmo sentimento, considerar o outro superior a si mesmo, tá? Então tentar, né, de toda forma, para que essa unidade se mantivesse entre eles, né, para que houvesse um objetivo, que era o bem do outro, a preocupação com o outro, o crescimento do outro. Então tudo isso ele está falando aqui em termos de encorajamento, tá? Encorajamento. Aí segundo exemplo que ele dá aqui de Cristo como referencial é na humilhação de Cristo, tá aí, versos 5 a 11, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então olha bem, se Jesus é o referencial para as exortações que Paulo acabou de fazer, então na verdade o que ele está pedindo aqui à igreja é o seguinte: então olhe para Cristo, examine a sua vida e adote a postura de Cristo, tá? Então é isso que ele quer dizer para nós, para lutarmos pela nossa unidade como família de Deus, como povo de Deus. Então olhe para Jesus, aí examine a sua vida, e aí você vai adotar a conduta de Jesus. A Bíblia de Genebra, ela tratando desses versos, ela diz que esses versos aqui, né, de 6 a 11, eles são um hino, né, formam um hino, compõem um hino de adoração a Deus. E esse hino, dos versos 6 a 11, ele pode ser dividido aqui, né, em duas partes. 6 a 11, ele celebra a humilhação de Cristo. E 6 a 11, depois 9 a 11, a sua exaltação. Então duas partes, de 6 a 11, a humilhação e a exaltação de Cristo. Agora, aí a partir do verso 6, irmão, até o verso 9, é lógico que nós não podemos compreender perfeitamente todo o trabalho da Trindade, né? A Trindade é um só Deus que subsiste em três pessoas, iguais,
né, em poder. Agora, como você vai entender? Né, não tem como. Você compreender a mente de Deus, né, e toda essa obra que envolve a Trindade. Mas, olhando dentro do aspecto daquilo que Cristo fez, aí fica mais fácil de entender. Aí a questão da humilhação. Ele vai dizer que então que Jesus, olhando para ele como referencial na humilhação dele, ele diz que Jesus fez o quê? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aqui, quem conhece vai lembrar da história, né? Um grave problema nesse contexto do primeiro século, principalmente, um movimento chamado de gnósticos, né? Surgindo dentro da igreja. Eles diziam que Jesus não havia, na realidade, assumido a natureza humana. Diziam que Jesus, ele criou uma aparência humana. Então, se você caminhar, olha bem o perigo aí, né, dessa teoria. Aí você vai entender. Então, se Jesus não assumiu a natureza humana, então, na verdade, ele não assumiu o meu lugar, porque eu não sou forma, eu sou gente, eu sou conteúdo, né? Eu sou essência. Então, Jesus, ele assumiu, né? Ele tornou-se homem, mas ele é Deus. Então, quando ele fala aqui, subsistindo em forma de Deus, então a palavra forma não é aparência, mas é essência. Então isso quer dizer que Jesus, ele é divino, ele é Deus, tá? Ele é Deus. Então, mas o que Paulo quer dizer? Olhando para o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, ministério terreno. Então aí ele não usurpou a glória de Deus, não usurpou a glória de Deus, mas se esvaziou dela, para depois reconquistá-la após a ressurreição e quando ele é assunto aos céus. Então ele retoma, ele reconquista essa glória. Então por isso que é importante dividir, né, as naturezas de Cristo, natureza divina, natureza humana, né? Você tem que olhar para os dois aspectos. Ele é Deus, mas assume a natureza humana, né? Não também apenas em aparência, mas essência, né? Ele é homem, ele é Deus, tá? Mas enquanto ele está na natureza humana, ele não usurpa a glória de Deus. Por isso que você vê que Jesus, quando ele faz o milagre, ele atribui a glória a quem? A Deus, o Pai. Quando ele multiplica os pães, a Deus, o Pai. Então, enquanto ele está vivendo natureza humana, né, ele não usurpa essa glória, ele espera, né, o cumprimento, né, ali do seu ministério, para depois reaver a glória dele. Mas enquanto é homem, Jesus não perde a essência divina, mas diz aí que ele faz 4 coisas aí, 4 etapas no seu ministério terreno, né? Vai dizer que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Então, vindo para servir, ele torna-se em semelhança de homem, então assume, né, uma natureza humana. Ele é reconhecido também como um ser humano, tanto é que ele é chamado de filho do homem, né? Filho de Davi. Então você vê que as pessoas viram em Jesus não uma aparência, mas de fato uma natureza. Tá complicado. E depois. Só um pouquinho. Ele não está aguentando. Então aí ele é reconhecido, né, em figura humana.
e na sequência ele morre na cruz. E aí você sabe que morrer na cruz foi o maior exemplo de humilhação. Por quê? Porque a cruz era para quem? A cruz é para assassino, ladrão, bandido, né? Podemos dizer assim, as piores pessoas de uma sociedade. Era maldição, né? Então, morrer na cruz, por isso que você vê que houve uma rejeição a Jesus por essa razão. Como pode, né, o Filho de Deus morrer em uma cruz? Então não tinha, conscientemente falando, não tinha como, né, você entender isso. Por essa razão Paulo lá em Coríntios também, ele percebe que há um enfrentamento muito sério com essa questão, porque a mensagem da cruz era loucura, né? Loucura. Como pregar a salvação por alguém que morre em uma cruz, né? Então, mas ninguém entendia o quê? Que Jesus estava ali na cruz, né, assumindo tudo aquilo que a gente era. Não é assim que fala Efésios 2? Que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E delitos é crime, né? Pecado é um crime, porque você está desobedecendo a Deus. Então, quando você desobedece uma lei, você está cometendo um crime. Então, na verdade, Jesus na cruz mostrou nada mais nada menos que nós, ali representados por ele, éramos exatamente pessoas, no sentido assim, criminosas, né? Espiritualmente mortas. Mas é uma loucura, né, para quem não entende essa verdade. Bom, mas depois que Jesus, ele então aqui, né, humilhado, ou a sua humilhação, né, o texto vai dizer que quem que exaltou Jesus? O Pai, né? O Pai. Então você lembra que, por isso quando Jesus ele morre na cruz, né, em nosso lugar, e ali ele cumpre a justiça do Pai, quem aplica a ressurreição é o Pai, né? Então o Pai ressuscita o Filho, aceitando como justo o que ele fez. Por isso que quando você crê em Jesus, a Bíblia deixa claro que você é justificado, porque a justiça de Cristo é aplicada na sua vida. Mas aí quando Jesus ele cumpre tudo isso, né, então o Pai, né, o exalta sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus. Então você vê que, se você entender bem, o nome nem muda, né? Mas o nome é exaltado. A pessoa de Jesus é exaltada. Então há uma mudança na história aqui. Aquele que foi humilhado, né, a mesma pessoa que foi humilhada, agora é exaltada, tá? E ele então recebe esse nome, né, o nome que está acima de tudo, e ele vai dizer então que no fim das contas, todo joelho vai se dobrar, né? Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, meu amado irmão, isso aqui é muito importante, porque o que Paulo quer dizer que Jesus, ele foi exaltado, né? Ele está exaltado, mas ele permanece exaltado. Mas vai chegar um dia, né, da sua volta, em que todos, até os que morreram, não é assim que Paulo diz lá em Coríntios? Até os que morreram irão ressuscitar, os mortos ressuscitarão, e todos reconhecerão que ele é o Senhor. Agora, o grande problema aí é o seguinte,
que Jesus, ele é Salvador até esse dia, né? Que quando esse dia chegar, aí ele não é mais Salvador, ele é juiz. Juiz. Então, se a pessoa não aceita o Senhor Jesus, vamos supor que Jesus volte na segunda-feira, até domingo ele é Salvador. Ainda há oportunidade, né, para o pecador crer nele até domingo. Mas na segunda, se ele voltar, aí não tem jeito mais. Não tem como. Aí não adianta a pessoa olhar para o céu, né, e ver Jesus nas alturas, rodeado dos anjos e arcanjos, né, e dobrar os seus joelhos e pedir perdão, né, e pedir salvação. Não tem jeito mais. Então acabou. A partir desse momento, Jesus, ele é o juiz, tá? O juiz. Então ele foi exaltado exatamente para isso, né? Assumindo a sua glória, e ele é Senhor, sempre será o Senhor, e ele vai então julgar, né, a todos nós, e vai logicamente, né, dar a glória sempre a Deus o Pai. Então, meus amados irmãos, quando Paulo trata dessa questão de Cristo como nosso referencial, então perceba aí que ele coloca em duas etapas, né? Então, primeiro, Jesus é referencial para nos auxiliar, nos encorajar na unidade da igreja. Então, olhar para Cristo, ele e o Pai, né? Então, lutarmos também para isso. E olhar para Cristo também como referencial na humilhação, porque da mesma forma que ele foi humilhado, né, morreu na cruz e foi exaltado, todos nós também seremos. Então, todos nós que cremos em Cristo seremos glorificados com Ele, tá? Então, vai chegar o dia que você não vai ser mais zombado, perseguido, criticado, odiado, desprezado, entendeu? Então vai chegar o dia também, que aí, né, você será glorificado com Cristo. Você imagina a cena, né? Porque você vai estar lá, né? Você vai estar lá, não vai? Porque quando Cristo voltar, se você tiver morrido, eu tiver morrido, nós vamos ressuscitar, não é assim? Os vivos serão transformados e todos nós subiremos para o encontro com Cristo nos ares. Então você vê, todas as pessoas, né, desacreditou, então vai ver você subindo e sendo exaltado com Cristo, e os que rejeitaram ficando aí, né, para serem julgados e destinados, lógico, né, a perdição eterna. Então, meu amado irmão, eu queria concluir aqui com três observações para nós, né, para a gente colocar em prática, né, porque assim, a palavra de Deus ela é muito linda, mas não é só ler, né, e compreender, mas também é importante praticar. Então aí, a minha primeira questão é, examine a sua vida e veja se Jesus tem sido o seu referencial em tudo, tá? Então, como eu disse, há muita dificuldade em se manter a unidade da igreja. É difícil, né? Principalmente nesses tempos atuais. Mas eu posso examinar a minha vida, né? Independentemente do outro, eu posso olhar para Cristo e ele ser o meu referencial, exemplo, no perdão, no amor, na comunhão, na obediência. Então eu farei isso e você vai fazer o mesmo, tá? Então sempre olhe para Cristo como o seu referencial, tá? Não sou eu, não é a Josi, não é a Isabel. Você pode até olhar para nós, assim eu posso olhar para você, te respeitar, te elogiar, né? Até copiar o seu modelo em alguma coisa, mas o referencial, acima de tudo e de todos, é Cristo.
Segundo, lute sempre pela edificação da igreja, sempre, tá? Ou seja, olha bem, se cada um na igreja pensar, orar e se esforçar pela edificação mútua, então certamente nunca seremos uma igreja dividida, nem uma igreja partidarista, concorda? Então imagina, eu luto pela edificação, você também luta, você luta, então lógico que a divisão não vai encontrar espaço entre nós, né? Porque estaremos nos esforçando pela edificação da igreja, então faça isso. Terceiro, glorifique o nome de Jesus hoje e sempre, tá? Não espere somente o dia da sua volta. Quando Cristo voltar, então nós vamos confessar e nos alegrar e subir com Ele, glória a Deus por isso. Mas não é só lá, né? É aqui, hoje. Então glorifique ao Senhor na sua vida, né? Para que outras pessoas também, né, sejam assim alcançadas pelo seu testemunho, pela sua pregação, tá? E assim reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador enquanto há tempo. Isso pode ser feito por meio da sua vida e da minha vida. Então vamos fazer isso, tá? Glorificar o nome do Senhor Jesus sempre, para que cada dia estejamos seguros, né, de que assim que Ele voltar, não há em nós nenhum temor, né, nenhum medo quanto ao juízo que Ele vai aplicar. Estamos seguros em Cristo, porque cremos nele, nos dedicamos a Ele, né, e nos esforçamos para praticar a palavra dele. Amém, meu irmão? Amém. Deus abençoe a sua vida. E depois, se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui no particular. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos porque tua palavra tem confortado o nosso coração. Ó Pai, principalmente nessas exortações, nesse encorajamento que podemos perceber e aprender aqui hoje, ó Pai. Ó Deus, que tudo isso faça diferença em nosso caminhar, em nossa vida cristã, em nossa comunhão uns com os outros, trazendo, ó Pai, a nós segurança, trazendo paz, sabendo que a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Pai querido, também quero te agradecer pelos irmãos aqui reunidos, que se dispuseram a vir ao templo hoje. Ó Deus, cuide de nós, o nosso retorno para casa, da noite de descanso. Protege, ó Deus, a nossa vida. Ó Pai, principalmente dessa cruel pandemia. E tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão sofrendo. Ó Pai, daqueles que estão passando por perdas. Sustenta, ó Deus, com a tua graça. E, ó Pai, quem sabe o Senhor pode também trazer uma cura, ó Pai, espiritual ao coração dessas pessoas. Quero, ó Deus, te apresentar agora no altar do Senhor os nomes, ó Deus, aqui mencionados pelos irmãos. Pai, principalmente na questão da enfermidade, da perda, Senhor Deus, dessa vida. Ó Pai querido, pedir ao Senhor que o Senhor possa agir com poder. E se tu quiseres, ó Pai, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar essas vidas. Ó Deus, abençoa ricamente, ó Pai. E aqueles que estão passando pela dor da perda, ó Pai, pedimos o consolo. Ó Pai, pedimos que o Espírito Santo possa agir nesses corações, que, ó Deus, que convivem com a morte, ó Pai, quem sabe encontrar no Senhor a vida eterna, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Perdoa os nossos pecados e sustenta a nossa fé. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Shalom Adonai.